Bom dia. Tudo que ele falou é um pouco de mentira, tá, gente? É nada mais do que alguém que tenta fazer um pouquinho, na verdade, porque assim foi que nós estamos na doutrina, né, para fazer algo em prol daqueles que nós chamamos de irmãos. E sejam eles irmãos menores, que eu chamo assim, essas criaturas maravilhosas, os animais, e os nossos irmãos iguais, que somos aqui, estamos juntos. E cadê o negocinho aqui? Espera aí. É esse. Desculpa, gente, eu não tenho muita habilidade com isso daqui. Eu tenho mais habilidade com os bichinhos, né? E esse tema, a espiritualidade dos animais, ele me chamou a atenção. Eu só gostaria de fazer uma pincelada a respeito, porque desde que eu entrei na doutrina, que faz muito tempo, né? Eu sempre me perguntava, eu sempre tive animais em minha casa, que existia algo mais que eu não conseguia compreender ainda, né? Eu olhava aquelas criaturas mais do que o que eles me apresentavam. E olha que eles se representam muito. Até que um dia eu resolvi que eu falei, existe mais alguma coisa. Mas a vida foi me levando para outros caminhos, e então eu acabei não me adentrando no assunto. Mas quando a gente sempre fala, quando vem algo que nos aperta na vida, a gente vai à procura da resposta. E eu tive uma situação muito triste de um resgate, quando a primeira vez eu ficava assim, mas para que eu vim aqui nessa terra? Tudo bem, eu já estudo, eu sou uma boa filha, eu sou casada, tenho filho, mas tem alguma coisa a mais. E aí, então, um dia, numa pintura mediúnica, eu estava ajudando o médium, né, na pintura, ajudando, não a pintar, claro, ajudando com as tintas, porque é habilidade nenhuma da pintura. E ele era o Van Gogh. E eu, então, pensei, mas para que eu vim nessa vida? Para quê? Que propósito? Ele olhou assim para mim e falou, mas que pergunta! Os bichos vêm nos seus pés e você ainda me faz essa pergunta? Porque Van Gogh, gente, ele é um pouco direto nas suas respostas, né? Eu não perguntei nada. Ele falou, mas eu ouvi e eu estou te respondendo. E, nesse período, eu estava com um animal muito doente, resgatado, e eu, então, fui em busca de ajuda. Foi quando eu fui no ASEAMA. Aliás, no primeiro momento, eu conversei, o Marcel Benedetti ainda estava encarnado, e eu conversei com ele. Peguei o telefone e liguei. Se ele ia me atender, eu não sei, mas que eu ia perguntar, eu ia. E aí, então, ele me direcionou para o ASEAMA e me direcionou uma leitura de seus livros. Então, as respostas vieram. E aí eu falei, mais do que nunca, não só no resgate, estar tentando fazer algo por esses animais, eu quero estudar esses nossos irmãozinhos. E foi então que eu comecei a trazer para mim algumas respostas. Mas estas vieram através do quê? Da minha simples leitura, do meu sentimento? Não. Dentro da doutrina, que nós ainda não enxergávamos, porque não tínhamos ainda maturidade para enxergar. Nós passávamos por aquilo, mas não enxergávamos. E foi que eu comecei a ver com os olhos do coração. E eu não posso falar um pouco aqui. Eu acho que sim, né? Eu fiquei muito alta. Agora eu abaixo. Agora eu estou me sentindo melhor. Agora sim, né? Muito bem, muito obrigado. Então, gente, eu não poderia deixar de mostrar alguns bichinhos. Quando a gente fala da espiritualidade dos animais, logo a gente lembra dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatinhos, né? Mas vamos pensar em todos. E eu tentei aí colocar alguns, né?
nós temos que olhar todos eles como os nossos irmãos menores. E aí eu não posso deixar de falar desse meu querido amigo, irmão, que eu já tenho uma intimidade. Eu já chamo de Chiquinho. Esse Francisco de Assis, né? Chiquinho, porque quando a gente pede todos os dias, toda hora, acaba criando uma intimidade. Infelizmente, nós deparamos com muitos problemas, com muitos resgates, com muita maldade ainda. E então é uma conversa diária, né? E então eu não poderia deixar de falar dessa criatura maravilhosa que tem uma equipe protetora, né? Os franciscanos que atuam, que ajudam essas criaturas que nós chamamos de nossos irmãos menores, os animais. E não poderia, então, deixar de pedir para que eles e toda a sua equipe que aqui está presente possam nos ajudar a compreender o que viemos em busca hoje, né, desse entendimento que eu possa ser capaz de passar alguma coisa, né? Muito bem. Então, vamos à primeira questão. Os animais têm alma? O que vocês acham? Gente, é um bate-papo. Tem. Então, vamos fazer um 0800 para sim e um 0900 para não. Né? Tem, será? Gente, vamos fazer um raciocínio antes da resposta e antes da fonte, da onde nos traz a resposta. Se assim eu chamo de nossos irmãos menores, quer dizer que são espíritos ainda evoluindo, em evolução, ou seja, que estão um pouquinho lá atrás, né? Que às vezes eu acho que não, mas estão. Às vezes eu acho que muitos seres humanos, né, hominais estão, mas não, dentro da escala evolutiva, sim, eles estão, né? Eles têm alma, eles são espíritos, porque a gente faz uma pequena diferença, né, dentro da doutrina, alma, espírito, quando encarnado, quando desencarnado, não é isso? A gente faz, né, na sala de estudo essa diferença. Então, o que acontece? Se eles são os nossos irmãos menores na criação, nós somos criados todos iguais, não é isso? Simples na sua forma de ser, ignorante do conhecimento, tendo, então, as nossas vidas sucessivas, os nossos estágios no reino mineral, no reino vegetal, já atuando no reino animal, e ainda somos animais. Considerados animais superiores, né? Mas nós falamos hominais para ficar um pouquinho melhores. Até que ontem eu fui na praia. Gente, eu estou amando aqui, viu? Muito maravilhoso. E aí estava lá que não podia entrar animais. Eu brinquei com os meus amigos, eu falei, gente, a gente não pode entrar, né? E brincadeira, né? Mas então, o que acontece? Nós somos criaturas em evolução, nossos irmãos maiores, né? Somos irmãos maiores dessas criaturas, então somos dotados de alma. Eles têm um espírito. Não, eles são espíritos. Não é? Vamos ver o que ele fala? Sim. Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito. Por que inteligência? Porque, se não fôssemos dotados de inteligência, como poderíamos passar por toda essa, né, essas vidas sucessivas, esses estágios e a nossa atuação anterior, sem ser dotados de inteligência para guardar todas as experiências? E daí? Para que tudo isso? Para quê? Para que pudéssemos, então, aprender, amadurecer e chegar onde? Na evolução para a qual fomos criados. Não somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Somos dotados de tudo que o Criador. Claro, dentro da nossa ainda, não podemos ser igual ao Criador, mas chegaremos perto. E, para tudo isso, precisamos desses atributos essenciais, que são a inteligência.
Tão importante que um se confunde com o outro, podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem, demonstrando inteligência racional ou não racional, na forma de instintos. Eles possuem um princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito quando encarnado, sua alma. Né? Aquela diferençazinha que a gente fala, espírito, alma, quando encarnado. Então, o princípio inteligente, nós colocamos o princípio inteligente quando criados, passando por aqueles estágios nos primeiros 2 reinos. Então, ali nós estamos sofrendo toda a ação, né, das leis naturais. E ainda sem nenhuma manifestação. No reino animal já se manifesta, que são as nossas criaturinhas, que estão tão próximos, né, entre outros animais, todos eles, que já estão manifestando através do quê? Através da força natural, da sua inteligência, do seu instinto, que é uma forma de inteligência. Mas aonde está isso, gente? Olha lá, nos livros dos Espíritos, pergunta 24, a inteligência é um atributo essencial do espírito, um e outro, porém, se confunde num princípio comum, de sorte que para nós são a mesma coisa. Quem falou isso? Ah, Kardec fez a pergunta. Nós enxergávamos isso antes? A gente não via, né? Lá na pergunta 73, o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Ou seja, quando nós já atingimos a humanidade, o que nos aconteceu? Nós ganhamos de presente o livre-arbítrio, não é isso? Para que nós tivéssemos esse livre-arbítrio, nós tínhamos que ter já uma racionalidade, uma experiência maior para poder trabalhar com isso. Mas ainda não sabemos muito bem trabalhar com o nosso livre-arbítrio, mas nós ganhamos de presente. Os animais já não têm. A sua racionalidade não é que ele não é irracional, ela é restrita dentro dessa inteligência que está ali naquele momento, naquele período espiritual. Então, a racionalidade, ela é restrita, a sua inteligência é restrita, mas eles são inteligentes. Vamos imaginar como poderia um leão, né, nós vemos na doutrina como o animal carniceiro, né, que ele ainda ele precisa, né, de se alimentar, claro, através da carne, ele se manifesta, olha só a sua inteligência. Ele chega simplesmente para a sua presa e pega. Não. Ele faz toda uma estratégia para poder atrair a presa e aí, então, pegar. Isso não é uma inteligência? Ele precisa de ter um raciocínio, não é verdade? Limitado dentro das suas condições. Perfeito. Muito bem. Então, é uma inteligência. O nosso cachorrinho, de alguma forma, também nos demonstra isso, através das suas manifestações, pedindo colo, pedindo determinada coisa para ir passear. Isso é uma manifestação da sua inteligência. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive o corpo. Muito bem, o espírito. Está aí a resposta. Então, eles têm alma? Sim. Dotado de inteligência, de raciocínio, repetindo, dentro da sua condição ainda. Perfeito. Alguma dúvida aqui? Muito bem. Oh. Esse foi um grande amigo que fez isso aqui para mim, gente, porque, como eu falei, não entendo dessas coisas, né? E também um protetor, e que me ajudou. Então, ele falou, vou inventar algumas coisas. Eu falei, pode inventar. E eu gostei da invenção. Muito bem.
A alma dos animais difere da alma dos humanos? Sim? Sim. Fazendo um parênteses, ainda acho que alguns humanos, né, hominais ainda, né, mas é uma brincadeira de novo. Sim, a alma dos animais difere. O que difere tanto? Isso, a capacidade de raciocínio. Alguém falou isso, livre-arbítrio. Então, existe uma pequena diferença. Sim, a diferença está somente, gente, somente nessa maturidade. É aí que está a diferença. Que estamos um pouquinho à frente. Só. Será? O sentido de sua origem, não. Aquilo que eu falei. Mas a alma dos humanos e animais só estão em fases evolutivas diferentes. Só. Então, a sua diferença só está. Mas, em termos de sentido da origem, é a mesma. Não é isso? Não fomos criados simples e ignorantes. Simples na forma de ser, ignorantes do conhecimento. Ponto. Igual. A sua origem é igual. Só estamos diferentes porque estamos aí um pouquinho à frente na questão. Isso, na evolução, exatamente. Só. Onde que está tudo isso? Muito bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 540, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Todos nós começamos do princípio. Né? Essa é a justiça divina. Todos começam do mesmo ponto, porém, o andar é de cada um. Difícil. Mas por isso que estamos aqui. Não é verdade? Porque nós ainda precisamos de todo o conhecimento para quê, gente? Para conseguir evoluir cada vez mais. Mas é só o conhecimento? Numa das frases do início, aqui na apresentação da casa, estava falando que nós devemos, tudo aquilo que aprendemos, nós devemos fazer o quê? Colocar em prática. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que nós viemos em busca na casa, nós devemos colocar em prática. Senão, todo o conhecimento vai ficar aqui dentro, guardado, vai servir de alguma coisa? Não. Não é isso? E exatamente isso que mostra que aqui não adianta nós só chegarmos aqui e buscar todo o conhecimento, mas principalmente passar adiante tudo aquilo que viemos em busca. Os animais têm essa mesma atitude? Não, ainda não. Ainda não. São criaturas que dependem de nós. Como nós dependemos dos amigos espirituais, os nossos mentores, de criaturas que já estão um pouco mais evoluídas. Da mesma forma, eles para conosco. Mas nós já temos o discernimento, o raciocínio, de colocar em prática. Eles ainda não. Mas aqueles animais domésticos já nos mostram coisas maravilhosas. O amor incondicional, a fidelidade. Não é isso? Que nós acabamos perdendo um pouco com a nossa racionalidade. Porque tem outros atributos no meio do caminho. Outras coisinhas que vão acontecendo e nós acabamos deixando de lado. Né? Mas não vou dar muita bronca em mim também, não. Muito bem. Na pergunta 606, então emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Eu adoro o Livro dos Espíritos, segundo aprendi com meu marido, né? O Francisco, exatamente. Toda pergunta no Livro dos Espíritos, eles têm uma resposta.
né, exata, taxativa, aquela coisa que realmente nos leva a ter a certeza, efetivamente, daquilo que nós fomos buscar para responder as nossas perguntas, né? Muito bem. Vamos para a terceira. O que acontece com os animais ao desencarnarem? O que será? Como que será que funciona o desencarne dos animais? Alguém gostaria de arriscar? Você acha que é rápido? Muito bem. Alguém mais quer arriscar? Depende do desencarne deles, se forem agressivos, se for sofrimento, eles vão se recuperar. Uhum. É, mais ou menos assim. Cada caso é um caso, né? Da mesma forma, quando nós desencarnamos. Os animais só têm um especial. Eles são criaturas que não sofrem expiações. Tá? Como nós temos a racionalidade, somos um pouquinho teimosos em algumas coisas, nós acabamos tomando algumas escolhas na vida das quais a gente sofre as consequências dessas escolhas, né? Se forem boas, obviamente, vamos responder de forma positiva. Se não, nós responderemos na proporção daquilo que praticamos. Os animais não têm isso. Eles não têm o livre-arbítrio, eles sofrem as reações daqui, do plano terrestre, das leis naturais. Então, o desencarne, normalmente, dessas criaturas é rápido. Normalmente, é rápido, né? Eles desencarnam e reencarnam com a mesma rapidez, tá? Alguns casos de animais de grande porte, uma baleia, por exemplo, uma das leituras do Marcel Benedetti, ele descreve que é um pouco mais lenta devido ao seu tamanho, né? Que é muito diferente de um gatinho, de um cachorro, de um animal de pequeno porte. Então, quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos desse trabalho. Lembra quando eu iniciei? Nós temos os franciscanos, nós temos equipes espirituais protetoras dos animais. Nos livros do Marcel Benedetti, ele fala muito de uma colônia, chama Rancho Alegre, né, em que eles têm esse trabalho constante. É a única? Não. Existem muitas outras, né? Como para cada um de nós também existem muitas colônias, né, para nos receber. E dos animais então são espíritos totalmente voltados para este atendimento, né? E muito engraçado que numa das suas leituras ele mostra que um animalzinho que desencarnou por sinomose, eu acho que os senhores devem saber, é uma doença bastante, quase que fatal, né? Ele estava no plano astral, sendo, vamos dizer, assistido e estudado para mostrar aos veterinários o que acontece com aquele corpo. Então, ele é colocado num aparelho que nós vamos assemelhar como uma ressonância magnética, para que pudesse, então, ver quais eram os danos que essa doença causava no corpo físico daquele animal e que, por consequente, trazia um certo dano também ao perispírito, ficaria impregnado ali. E foi muito interessante porque eram veterinários que estavam no seu sono, então estavam estudando lá na espiritualidade, e aí eles estavam mostrando para eles o que era. E o cachorrinho, muito alegre, mostrando o que tinha. Ele sofria as dores e tudo mais? Não sofria, porque já tinha passado isso, né? Então, nem sempre todos os animais são retomados, né, rapidamente. Muitos livros a gente vê muitos animais
nas colônias, ajudando mesmo as pessoas, os espíritos desencarnados, na sua recuperação, mostrando exatamente, gente, a nossa diferença é exatamente que somos encarnados, mas a situação daquela colônia era muito parecida, e os animais estavam ali para ajudar. Mas tem outras situações. No nosso lar, o André Luiz, ele fala das aves de plumagens polícromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas. Olha lá a existência da dos animais ali na espiritualidade atuando. Os cães são auxiliares preciosos nas regiões escuras do umbral, ajudando as equipes, nos seus resgates junto ao umbral. Animais que, mesmo de longe, pareciam iguais aos muares terrestres. Alguém lembra o que são muares? É a junção de jumento com... qualquer outro animalzinho? Isso, com cavalo. Então, percebem que os animais eles estão presentes, nas colônias espirituais. Então, cada caso é um caso para o seu reencarne e desencarne. Muito bem. Se os animais reencarnam, eles evoluem como nós, humanos? Sem sombra de dúvidas. As reencarnações para eles nada mais é do que, gente, que fomos nós também, seu aprendizado sucessivo. Olha a nossa responsabilidade aí. Esse aprendizado deles depende de nós. Não é? Tal como o nosso aprendizado hoje depende da nossa força de vontade, do nosso livre-arbítrio, e desses amigos espirituais que sempre estão nos auxiliando, de Jesus que trouxe todo o seu ensinamento. Enfim, olha lá. Os animais evoluem, eles evoluem pela força das coisas, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido aos humanos, iguais aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. A lei natural atuando, não é pela própria vontade, mas a lei natural. E nós, de certa forma, junto com eles. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. Exatamente porque, eu falei, aquela questão, eles não param. Eles vão e voltam muito rapidamente. Aonde está? Livro dos Espíritos. A questão 602. Os animais progridem como o homem por um ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Exatamente como dito aqui. Na Revista Espírita, de 1864, há uma lei geral que rege os seres da criação animados ou inanimados, é a lei do progresso. Os espíritos são submetidos a ela pela força das coisas. Então, percebem? É a força são as leis naturais atuando para a sua evolução. Muito bem. Eles sentem dor, possuem sentimentos. Totalmente. Totalmente. Se são seres espirituais, eles têm, obviamente, são dotados de sentimentos, são seres sencientes. Isso já comprovado pela ciência. A ciência e a doutrina andam juntas, mas o próprio Kardec falou, se a ciência estiver à frente, deixa a doutrina. Segue a ciência. A ciência já comprovou em vários estudos, e nós que convivemos já sabemos dessa situação dessas criaturas, Hoje mesmo, então vou falar aqui, depois eu vou entrar num pequeno episódio que eu recebi hoje. Sim, e cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvida. Quem convive sabe, que eles têm depressão, eles sentem dor, medo.
ansiedade, né? Saudade, tudo. Hoje eu recebi, existe no Brasil, chama Olhar Animal. Eles são um grupo de protetores que mandam mensagens do mundo inteiro, tudo voltado aos animais. Muito bem, eu vi hoje uma cachorra chamada Lana, no Canadá, Toronto. Ela foi adotada por uma família e ela teve uma certa dificuldade de adaptação com os outros animais da casa. Ela não comia, porque existe uma dominância, né? Sempre tem o alfa da matilha, enfim. E aí, numa das vezes, ela mordeu a sua tutora. Não chamo de proprietário, porque eles não são coisas, então, tutor. E o que aconteceu? Foi devolvida. Devolvida. Ao ser devolvida na instituição que a abrigava anteriormente, ela entrou numa depressão pela rejeição, por tudo que ela passou. A cachorra não andava mais. Ela estava perfeita, mas, devido a esse sentimento, ela deixou de andar. Por quê? Ela é dotada de sentimentos. Ela sentiu toda a rejeição, ela sentiu ser devolvida. E, com isso, trouxe um trauma. Pode ser apagado? Como todos nós, pode. Claro. Mas eles são dotados de sentimentos, né? Muito bem. Lato e logo existo. Ante evidências de que os animais têm consciência e sofrem, é hora de o homem tratá-los com respeito. Com respaldo de uma década e meia de estudos, peço desculpas pelo erro, tá? Mas na hora que foi passado e acabou saindo errado. Fenômeno da consciência do comportamento animal, da rede neural, da genética, da anatomia do cérebro, cada vez mais refinado por novas tecnologias de investigação. Concluiu-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelham às de um humano, quando também sente prazer, medo, dor e até piedade. A comprovação de que são seres sencientes. Mandato de amor, Chico Xavier. Quem ignora que a vaca sofre imensamente a caminho do matadouro? Quem duvida que, minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? Muito, gente. Eu acho que os senhores devem ter acompanhado um acidente que teve com as porquinhas no Brasil, né? Eu estive presente. Eu não consegui ver o dia do acidente. Eu não consegui. Quando eu cheguei ao local com alguns remédios que os veterinários precisavam, porque nós estamos falando de porcas de 300 quilos, né? Então, não adiantava levar uma quantidade pequenininha de morfina, de tramal, que são remédios para tirar a dor, né? Efetivamente, eu precisava de muita coisa, né? Porque eram toneladas ali. Eu não consegui chegar perto, eu senti todo aquele sofrimento do local. Uma coisa que me deixou extremamente desequilibrada. Assim, eu entrei em desequilíbrio. Eu senti toda aquela dor, toda. E eu pedi que o rapaz responsável da CCR, né, da Via Oeste, que entregasse para a veterinária, falei o nome dela e fui embora. Eu não consegui, naquele momento, ajudar a não ser levar os remédios. Depois eu fui acompanhando, né, levando doações. Eles estão no Santuário dos Animais. E, por um tempo, nós conseguimos levar doações para aquelas porquinhas. Gente, elas choram no caminho. Quando elas começam a chegar perto do abatedor, elas choram. É desesperador. E é exatamente onde eu fazia estágio, que hoje atuo como voluntária, né? Em Carapicuíba, não sei se os senhores conhecem. Eu fiz estágio na Defensoria e atuo na Defensoria de Carapicuíba como voluntária. Então, era uma coisa muito triste. Eles sentem toda essa dor, esse sofrimento, sabem que está chegando a hora, né? Mas eu consegui, nesse período, que 2 amigas parassem de comer carne. Porque elas falaram, ai, Lu, pelo amor de Deus. Eu falei, mas se não tivesse quem comia, você não ia ter porquinho. E, gente, eu não estou aqui para taxar ninguém, né?
Tudo vem aos poucos, mas aquele foi um choque imediato que, naquele momento, eu estava tão nervosa que eu tive que fazer. E eu fiquei feliz, pelo menos 2. Né? Pois não. Como é que então fica quando a gente quer matar as baratas e os ratos? Então, esse é um detalhe. O que acontece? Segundo, eu tenho, assim, entre a barata e o rato, eu tenho mais medo de cobra. Mas vamos lá, entre as baratas e os ratos, o ideal, efetivamente, é respeitá-los tais como qualquer um dos irmãos. Eles são criaturas. É peçonhento? É. Mas é difícil a gente ter essa compreensão ainda, né? Mas nenhum animal, gente... Será que eles foram criados para nada? Eles foram muitas vezes. Né? Então, a gente pensa o seguinte, se hoje há uma proliferação de determinadas raças, porque alguns, aqueles que consumir, né, a gente acaba quebrando esse ecossistema. Tá? Então, esse é um problema. Então, é aí que a gente entra. Né? Porque tudo tem um equilíbrio. Não é verdade? Existe uma cadeia. Né? Efetivamente, mas há formas de não tê-las em casa sem que precisamos matar. Né? Então, é o ideal? Mas ao ver em casa é difícil, mas hoje eu consigo tirar. Porque eu moro praticamente numa chácara. Então, aparece, né? Algumas coisinhas assim. Mas ainda rato não, mas a baratinha. Mas é isso, eu respondi. É mesmo? Oi? Mas lá também, gente. Eu moro perto da região das margens do Rio Tietê, né? Então, ali, Santana de Parnaíba, ali também tem muito pernilongo. E agora a gente está numa briga com as capivaras, mas isso é um outro assunto. Então, vamos lá. Vamos adiante, que eu acho que eu já estourei. Estourei no meu horário, gente. Nem sei mais que horas. Bom, beleza. Muito obrigada. Então, vamos lá. Por que os animais sofrem tanto? Né? Hoje em dia, a gente vê principalmente hoje aqui, a gente vê um respeito maior em questão dos direitos dos animais, né? Mas, ainda assim, não é o ideal. Nós estamos no ideal, gente? Não. Nós ainda vivemos num planeta sem muito ideal ainda, né? Mas vou dizer a realidade, né, do que eu vivo no dia a dia. É uma crueldade sem fim. Enquanto ser humano ainda, eu penso naquela frase de Gandhi, não sei falar exatamente, mas é mais ou menos assim. A gente vai ver a grandeza de uma nação pela forma como ela trata os animais, desde os seres menores. É daí que a gente vê o equilíbrio e a grandiosidade de um ser espiritual, né? Quando ele trata os pequenos seres com respeito. Essa crueldade, por que eles sofrem? O sofrimento ainda, para todos nós, é uma forma de aprendizado. Mas a gente tem que tomar cuidado com que sofrimento? O sofrimento que eu causo a ele? Ou um sofrimento, uma doença? Uma doença que eu não tenho responsabilidade. Por exemplo, a sinomose, a parvovirose, algumas outras doenças, a leptospirose, né? Essas podem ser evitadas através de uma vacinação anual, com todos esses cuidados. Mas um câncer pode ser evitado? Não. Algumas outras doenças, insuficiência renal pode ser evitada? Não. Cardiopatia? Não. Né? Então, esse tipo de sofrimento que essa criatura acaba passando, isso é uma forma de aprendizado. A gente aprende aqui pelo amor. Vocês devem estar melhor, muito melhor que eu, porque eu fui muito pela dor mesmo. Né? Então, a gente tem que ver qual é esse sofrimento. Então, a gente vê muito abandono.
maldade efetivamente contra essas criaturas. E, normalmente, numa casa que tem esse tipo de situação, tem violência doméstica. 90%. 90%. Essa foi uma estatística. Assim, eu tenho um delegado de polícia muito amigo, que é a pessoa que muito me ajuda, né? E que é casado com a defensora pública, que foi a minha tutora quando estagiei na defensoria. E isso é algo que a gente conversava constantemente, e depois, com os estudos da violência no Brasil, foi constatado isso. E, no dia a dia, nos resgates difíceis, a gente percebe. Então, esse tipo de maldade, esse tipo de crueldade, quem é responsável? O ser hominal. Esse tipo de maldade, ele não precisa. Ele não vai aprender com isso. Você está criando para você, ser agressor, uma dívida imensa. Então, os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Mas aquele sofrimento, daquilo que nós mencionamos anteriormente, doenças que, às vezes, ocorrem com aquele animal, sem que tenhamos nenhuma parcela de participação ali. Né? Todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Muito bem. Marcel Benedetti fala, na medida que os espíritos, na condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrar em outra faixa evolutiva, a humanidade. Isso é uma forma de aprendizado. Mas, ressalto, esse sofrimento não causado por nós, mas sim pela lei natural, né, da condição que ele tem que aprender. E o aprendizado dele é o nosso aprendizado. Depois, se alguém me quiser perguntar sobre a eutanásia, que eu não vou entrar no momento, por favor, eu vou estar à disposição para responder, tá? Como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Pode. Pode. Tudo depende, né? Tudo vai de acordo com o nosso merecimento também, né? Do quanto nós fomos importantes, o elo criado. Mas, gente, não dá para ficar esperando. Ai, será que é? Será que não é? Procurar particularidades, né? Ai, mas o meu fazia assim. Ai, igual. Gente, o nosso amor a essas criaturas tem que ser aberto. Aberto, de braços abertos para receber aquele, se for ótimo, o nosso cãozinho, o nosso gatinho, aquele que a gente muito amou, mas a gente tem que ter um amor grande. E eu ouvi isso numa vez no ASEAMA, quando a minha cachorrinha desencarnou. A coordenadora falou assim, mas que amor egoísta, Lu. Você que resgata, que está sempre aí na linda, que amor egoísta o seu. Eu chamava Tami. De querer ela. Eu falei assim, mas eu gostava, eu amo aquilo. Mas que amor é esse? Seja mais aberta. Olha quantos bichinhos, quantos animais que vêm ao seu encontro. E aí, então, gente, a família cresceu. Eu tive que falar ao Francisco, né? Olha, lá no centro eles falaram que eu tenho que ter um coração aberto. São 7 cachorros e 6 gatos, né? Muito bem. Então, aí está. Sim, é até muito provável que durante o percurso de nossa vida os animais voltam, né? Reencontraremos, sem dúvida. Numa dos contos de Chico, ele falava, tem um caso da boneca,
Tem o caso do Dom Betrito. Vocês conhecem? Conhecem? Então, percebem que retornam, né? Emmanuel falou, olha aí, esse cachorrinho que está atrás de você, é o Dom Pedrito. Ele olhou e era. E aí, então, foi chamado de brinquinho, né? E assim eu tento usar esse recurso também, né? É a Tami. E aí vai, né? Mas é isso aí, eles reencarnam, sim. Aí nós temos Marcel Benedetti, os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco que somos, além de irmãos, seus professores. Durante o tempo que permanece conosco, passam por várias experiências como encarnados, e quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família, em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas, em geral, eles retornam várias vezes ao mesmo lar. Gente, não é... Tá? Exato. Como nós. Normalmente, nós reencarnamos no mesmo grupo familiar, mas, às vezes, nós vamos para outros. Espera aí, nós vamos evoluir, nós temos que aprender, ter novos desafios, não é isso? Somos seres do mundo. Muito bem. Se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos? Se eles são espíritos em evolução, nós, ontem, claro, sem dúvida. Quando? Ainda há coisa que não podemos saber, né? Mas, sem dúvida, se nós estamos aqui, é porque já é uma prova do que é verdade, né? Que nós, ou seja, essas criaturas, com certeza, passarão, sim, né? Se nós somos a evolução do átomo ao arcanjo, sem dúvida, nós estaremos aí, eles estarão na nossa condição. Lá na frente, nós já formos arcanjos. Olha que bonito. A porta do centro vai ter que ficar bem grande, porque teremos asas maravilhosas, né? Então, com certeza, são criaturas que estão evoluindo a cada passo, como nós evoluímos a cada reencarnação. É isso aí. Aonde está? Olha lá na Gênesis. Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. Na Gênesis, a alma dos animais segue uma lei progressiva como a alma humana. E que o princípio inteligente de que são dotados, finalmente, esses passarão um dia do reino animal para o reino alminal. É um outro processo que fica para uma outra situação para nós conversarmos, porque, mas como que funciona isso? Na próxima a gente conversa, né? E não poderia terminar com esse querido amigo, né? O Chiquinho. Um apelo em favor dos animais. Já conhecemos um pouquinho desses irmãozinhos, né, na criação. Então, nada mais do que a gente possa, cada dia, fazer com que mais criaturas, mais possam levar a esses irmãozinhos o respeito, a dignidade que eles merecem. E nós somos propagadores disso. Somos criaturas que estão aqui, aprendendo, assimilando e levando para fora. A porta do centro, gente, ela abre para fora, para receber todos aqueles, né? E através de nós que nós levamos esse conhecimento. E esse apelo eu faço junto com Chiquinho de Assis. Vós que vedes luzes nessas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles como desejais, que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerrei os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais, dai-lhes remédio na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de existência terrestre.
Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolente para com eles, como é benevolente para com todos, o nosso Pai que estás nos céus. É isso. É essa a mensagem de nosso querido Francisco de Assis para esses irmãozinhos. E toda vez quando eu ajudo, eu faço esse apelo aos animais, sempre tem alguém que me pergunta, mas tanta gente para você ajudar, por que os animais? Aí está a minha resposta. Por que ajuda os animais tendo tanta gente precisando? Porque não existe um projeto nacional, Minha Casa, Minha Vida ou Bolsa Família, para animais abandonados. Porque não existe sistema de saúde, o SUS, pelo amor de Deus. Em São Paulo agora existem 2, mas já estão entrando em colapso. Em colapso. Tá? O número de animais, a falta de recursos, tal como os hospitais públicos em geral para nós, hominais. Espancados ou mutilados, porque não existe um conselho tutelar para atender animais que não têm direitos por ação ou omissão da sociedade ou o Estado, e porque não existe aposentadoria para animais que puxam carroça, são tratados como lixo e, após anos de trabalho escravo, são abandonados. Essa é a minha resposta. Para toda causa, tem que ter a ajuda toda. Porque quando eu ajudo um animal, consequentemente, eu estou ajudando o seu tutor, a sua família. Vamos pensar nisso com carinho, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciane.